O palestrante é advogado, professor titular de Direito Previdenciário e Tributário do Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais, IBMEC, e professor adjunto de Direito Financeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também é doutor em Direito Público pela UERJ e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi auditor fiscal da Secretaria de Receita Federal do Brasil e presidente da 10ª Junta de Recursos do Ministério da Previdência Social. Senhoras e senhores, com a palavra, Dr. Fábio Zambiti Ibrahim. Obrigado, bom dia a todos. Acho melhor ficar de pé, né, já que eu estou sozinho aqui. Agradeço o Sindifisco, na pessoa do nosso presidente aqui, pelo convite, né, de poder falar um pouquinho sobre Previdência. Peço desculpas antecipadamente, porque daqui eu saio correndo para o aeroporto, mas, enfim, pretendo, nesses 15 minutos aqui, apresentar alguns aspectos que me parecem importantes nessa discussão. Fiquei até satisfeito com o que eu ouvi aqui, né, porque acho que forma-se um consenso de uma necessidade da reforma previdenciária, que é um avanço importante frente aos últimos anos, porque desde os anos 90 discutimos aqui reforma previdenciária, né? Eu lembro bem disso logo que entrei na carreira, na época do fiscal de contribuições previdenciárias, já se discutia a reforma, da importância, esse assunto nos persegue, né, desde então. Acho que conseguimos superar aquela discussão um tanto quanto limitada do equilíbrio puramente financeiro, de que as receitas seriam suficientes para atender as despesas, porque isso implicava deixar de lado a discussão atuarial, que acaba sendo a mais importante, tendo em vista a sua perspectiva de longo prazo. E as variações demográficas hoje nos mostram muito claramente que a pirâmide etária tem se invertido, a população brasileira envelhece rapidamente, aliada a uma retração de natalidade severa. Isso traz um impacto substancial em qualquer modelo previdenciário e o nosso não é exceção. Parte do problema em torno do aspecto puramente financeiro é que o governo federal, ele prestigiou nos últimos anos as contribuições sociais em detrimento dos impostos. Bom, todos aqui, ou pelo menos a grande parte é da carreira, né, sabe disso melhor do que eu. Hoje arrecada-se mais de contribuição social até do que de impostos. Por que isso? É uma preocupação abstrata do Estado brasileiro com a proteção social? Não, é porque o dinheiro de contribuições sociais não é dividido com estados e municípios. Essa é a principal razão. E aí, então, hoje, de uma forma até artificial, temos uma receita de contribuições sociais que é muito grande, que não era para ser isso tudo. E aí isso acaba servindo de argumento contra a reforma da Previdência, como se tudo fosse bem. E não vai bem. A discussão hoje, em suma, é se a Previdência brasileira já está à beira do abismo ou se está a 10 quilômetros do abismo. Que a discussão é essa, mas o caminho, infelizmente, é nesse sentido. E, formada essa premissa inicial fundamental, a conclusão é que todos nós, cada um de nós, tem que pagar parte do preço da revisão do modelo. Seja trabalhadores privados, servidores públicos, ninguém escapa disso. E, pelo que eu ouvi aqui hoje, acho que esse consenso tem se formado. Agora, o que me parece errado em todas as reformas, todas as propostas que têm vindo lá desde 98, né, tenho acompanhado isso desde então, é que erradamente, o governo federal ele sempre inicia o diálogo com a sociedade elegendo bodes expiatórios quanto à insolvência do nosso modelo previdenciário. E, para variar, servidores públicos sempre estão nessa lista. E aí colocam-se os números que, de fato, são impactantes. A gente coloca lá que o sistema previdenciário dos servidores, para um quantitativo muito menor, traz uma despesa per capita substancialmente maior, quando olhamos a maioria da população. E, de fato, apresentado dessa maneira, nos dá uma impressão de que algo está errado. Só que é uma análise que é absolutamente superficial e incompleta. Porque, na verdade, o problema é a desigualdade que a sociedade brasileira tem, historicamente. E a previdência do servidor acaba sendo a consequência, não a causa. Nós temos um modelo laboral remuneratório em que
parcela substancial, majoritária da sociedade brasileira tem uma remuneração baixa. E você tem profissionais bem remunerados no setor público e no setor privado. E claro que, em virtude dessa desigualdade, quando do ingresso da inatividade, essa situação se mantém. Mas isso não é culpa das pessoas que são engajadas nessa atividade. Essa é a questão. O servidor público não é culpado dessa situação. A culpa é do Estado brasileiro, que não conseguiu, até hoje, desde a Constituição de 88, superar essa dificuldade. Conseguimos combater a inflação, conseguimos criar políticas assistenciais relevantes, criamos um sistema universal de saúde, mas a desigualdade ainda está aí. Quem é o culpado disso? O servidor público? Isso não faz sentido, né? Eu ontem participava de um evento lá do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, e aí só economistas lá da casa, para variar, criticando servidores públicos, né? E eu sempre defendo vocês, né? Apanho muito por causa de vocês, inclusive. Mas, enfim, o que eu falo para eles? Olha só, vocês estão dizendo que eles são privilegiados porque eles ganham, por exemplo, 30 mil reais, contribuem sobre os 30 mil reais e, em tese, pela dinâmica antiga, poderiam se aposentar com 30 mil reais. E isso tem que ser revisto porque é um privilégio. Então, olha só, vamos olhar o grupo aqui. Na mesa, era um grupo lá de 10 economistas de alto nível. Vocês aqui devem ganhar lá seus 30 mil reais também. É o que acontece? Só que aqui é todo mundo contribuinte do regime geral. Então vocês contribuem sobre o regime geral, para o regime geral, sobre 5.800 reais, e vocês têm total liberdade para gerenciar o seu patrimônio quanto aos valores excedentes. Você pode fazer uma previdência complementar, um fundo de investimento, consumir, beber tudo, o que você quiser. Você tem a liberdade absoluta quanto a isso. Aí vamos dizer que vocês venham a se utilizar desse valor para um investimento futuro. E aí estão lá 30 anos aplicando e investindo esse dinheiro. E aí o Estado brasileiro vem agora dizer o seguinte: vocês, economistas bem-sucedidos, são privilegiados dentro da realidade brasileira. E, portanto, eu, Estado brasileiro, vou confiscar metade dos seus investimentos para reduzir a desigualdade. Você não é privilegiado, então você fica aí quieto e não reclame. É o que estão fazendo com o servidor. O servidor ele não teve escolha, ele foi obrigado a contribuir sobre esse valor, e aí na hora de receber, não pode, você é privilegiado. Isso não faz sentido, né? É para reduzir a desigualdade de uma forma drástica e dramática, que eu não acho certo, mas enfim, se esse é o foco, então vamos lá, isso tem que valer para todo mundo, e não é só para o servidor. Especialmente servidores como eu ia falar a nossa carreira, mas a minha ex-carreira, né, a carreira de vocês, que são pessoas que poderiam ter trajetórias venturosas na iniciativa privada, mas abriram mão de potenciais carreiras bem remuneradas e ingressaram numa atividade pública até com a expectativa de ter uma remuneração que seria boa, vai ser extraordinária, mas boa, e ter uma garantia, e até isso se coloca de lado. Então acho que essa perspectiva do privilégio tem que ser afastada, e tenho combatido isso nos últimos anos. O último tópico que eu iria apontar... Oi. Só a favor, né? Só a favor da reforma. Não dessa, né? A PEC 06... Sim, sou a favor. A resposta é objetiva também. Sou a favor de uma reforma da Previdência. Não dessa. O nosso modelo, ele não é sustentável na realidade normativa presente. Isso é fato. Agora, a proposta que se coloca hoje, ela não resolve o problema da Previdência, e esse é o segundo aspecto que eu queria falar, e ainda apresenta uma saída que é particularmente injusta com determinadas categorias. Por exemplo, a questão da capitalização. Isso em lugar nenhum do mundo funcionou. Na verdade, o que temos aí no mercado é um consenso que se formou a partir de uma racionalidade superficial, de uma análise inadequada da questão, que é preguiçosamente compartilhado. E aí todo mundo fala que a capitalização é a solução. Eu falo isso para os economistas, meu amigo, você sentou e estudou isso? Ou você leu só um artigo de 4 páginas de uma revista de economia qualquer? Se você estudar isso a fundo, você vai ver que isso não funcionou em lugar nenhum no mundo. E conceitualmente é errado.
Porque o modelo de repartição, ele historicamente é o que melhor funcionou no aspecto da segurança, da proteção social. Veja que quando discutimos repartição e capitalização, a discussão gira em torno de dois valores, da segurança e da eficiência. E aí, quando discutimos o pilar básico de proteção social brasileiro, qual é o valor que deve ser prestigiado? Segurança ou eficiência? Segurança. Não faz sentido você prestigiar a eficiência. O modelo capitalizado, na verdade, como aponta a literatura especializada, ele é mais parte do problema do que da solução, porque ele também sofre negativamente com aspectos demográficos. O envelhecimento populacional traz retração da atividade econômica, por consequência, influencia negativamente em sistemas capitalizados e traz novos problemas para o sistema, como impactos negativos relativos à inflação, crises econômicas, etc., como a gente viu em 2008, 2012. Imagina a pessoa submetida a um modelo capitalizado, quase se aposentando, vem uma crise econômica severa e o sistema vai dizer para aquela pessoa: amigo, sinto muito, as reservas caíram à metade, você fica aí trabalhando mais uns 20 anos, que se Deus quiser, a gente recupera e você se aposenta. Isso não faz sentido. A questão também é, por que capitalizar para um gasto futuro? Será que isso faz sentido? É uma premissa que é questionável. Por exemplo, saúde. A saúde irá gerar dispêndios elevados no futuro, porque a população vai envelhecer. Mas vamos fazer o quê? Capitalizar a saúde também? Porque o raciocínio seria o mesmo, né? Não tem porquê. A gente tem que pensar o seguinte: o modelo de repartição nada mais é do que uma reprodução da estrutura clássica de proteção social familiar, que é o que funcionou nos últimos 20 mil anos, pelo menos. A ideia dos indivíduos jovens, aptos para o trabalho, auxiliarem no sustento daqueles muito idosos ou muito jovens. Então, o modelo de repartição é uma reprodução dessa dinâmica clássica de proteção social. Tem seus problemas? Claro, e por isso que a reforma é necessária. As pessoas estão vivendo mais. O nosso modelo é, em alguma medida, desigual quando permite aposentadorias antecipadas por tempo de contribuição. Tem vários problemas, que não são poucos, nem pequenos. Mas minha conclusão aqui é: o que está hoje na mesa tem um foco muito mais no mercado do que na previdência social. Não podemos ser ingênuos a ponto de achar que o modelo previdenciário vai ser construindo abstraindo as expectativas de mercado. Nosso modelo de sistema capitalista, infelizmente, trabalha nessas expectativas de mercado. A coisa funciona dessa forma. Longe de eu estar aqui afirmando que a reforma vá reativar a atividade econômica, isso foi muito bem colocado, a gente discutiu isso ontem, inclusive no IBRE, né? Perguntei isso: a reforma trabalhista não é salvar o Brasil? Cadê? Estamos aqui ainda patinando, né? Mas o fato é que as expectativas existem, em alguma medida devem ser atendidas, mas previdência social é e sempre será um sistema de proteção que deve atender trabalhadores, servidores e seus dependentes frente aos infortúnios da vida. Esse é o foco central. E aí o atendimento das expectativas de mercado deve ser a consequência e não a causa de uma boa reforma. A partir do momento que os nossos governantes tenham essa perspectiva em mente, a reforma previdenciária correta virá e cada um de nós aqui terá condições de receber um benefício digno e, ao mesmo tempo, preservar o modelo protetivo para as gerações futuras. Agora, isso que eu tinha a dizer no tempo proposto, né? Agradeço novamente o convite e muito obrigado. Agradecemos ao professor a palestra e convidamos que o retorne para a plateia. Obrigado. Senhoras e senhores, para os debates, informamos que as perguntas deverão ser feitas por escrito, em formulário próprio, que estão dentro das pastas e entregues ao pessoal de apoio dentro do salão.